Olá pessoal, esta aula vamos falar sobre escalas e detalhes em desenhos. Bom, eu deixei este tema para essa altura do curso de propósito, porque essa altura você já tem uma noção do que é desenhar. Em muitos outros cursos, essa parte de escala é ensinada logo no começo. Só que agora, como você já tem um pouco de experiência, fica mais fácil de compreender. Esse tema é bastante fácil e bastante intuitivo também, né? Todo mundo já tem uma certa noção do que é escala. Por exemplo, sobre a escala, né? Uma folha 4 tem 210 por 297 de altura. Eu só posso desenhar objetos que caibam nesse espaço? A resposta é não, né? Mas como pode ser feito? A gente tem que usar as conhecidas escalas. A escala, gente, é uma relação entre as dimensões do desenho e as dimensões reais do objeto. Então, por exemplo, né? Essa peça aqui, ela é maior do que uma folha A4. Então vamos ver aqui, ó. Vamos medir a peça. Medir dessa face até essa face, eu já tenho 250 milímetros. Como a folha A4, ela sozinha, a largura dela é de 210, então ela já não caberia numa folha A4. Como é que eu posso fazer para desenhar essa peça aqui, as três vistas dela, numa folha A4? Eu tentei aqui encaixar as três vistas dessa peça numa folha 4 e vocês veem que mesmo apertando as vistas, né, aproximando aqui, ó, ela não cabe dentro do formato A4. Então, é nesse caso que eu vou usar a tal da escala. O que essa escala faz? Ela multiplica todas as dimensões da peça por um determinado fator. E aí, essas dimensões multiplicadas por esse fator eu consigo desenhar dentro do espaço disponível numa folha 4. E quais tipos de escala existem? As escalas podem ser naturais, né? Escala 1 para 1, escalas de ampliação e escalas de redução. O valor da escala é sempre representado dessa maneira. É a medida do desenho, aí eu coloco dois pontos e a medida do objeto, como se fosse uma divisão aqui, né? Então, por exemplo, a escala 1 para 1 se diz 1 para 1, são as medidas do desenho são iguais às medidas do objeto. Todos os trabalhos que fizemos até agora são em escala 1 para 1. Aí, vamos para a escala de ampliação, quando o desenho é maior que o objeto, ou seja, a relação é maior do que 1 para 1. As escalas recomendadas são 2 para 1, 5 para 1, 10 para 1 e múltiplos de 10. O que quer dizer esse múltiplo de 10? A próxima seria 100 para 1, né, 1000 para 1 e assim por diante. Na mecânica, de longe, as mais utilizadas são essas aqui, ó, 2 para 1, 5 para 1, 10 para 1. Os softwares de CAD, agora eles permitem que eu faça, por exemplo, escalas 3 para 1, 4 para 1, tá? Ele ficou muito mais flexível. É aceitável? Também é aceitável. Isso aqui, gente, é porque antigamente tinha um instrumento chamado escalímetro que ajudava a gente a desenhar em escala sem ter que fazer a conta. A gente não vai usar o escalímetro, tá? Bom, e as escalas de redução? Quando o desenho é menor que o objeto, ou seja, a relação é menor que 1 para 1. As escalas recomendadas são 1 para 2, 1 para 5, 1 para 10 e múltiplos de 10. Isso aqui é muito importante, né? Bom, na legenda do desenho, eu devo indicar a escala que eu empreguei. Então, se for utilizada mais de uma escala no desenho, só a principal deve constar na legenda. As demais escalas, ou seja, a dos detalhes, devem estar escritas junto à identificação das vistas, cortes ou detalhes a que se refere. Mais tarde a gente vai conseguir entender isso melhor. Aí eu fiz alguns exemplos aqui, gente. Por exemplo, eu tirei a foto aqui de um LED
que vocês vão usar bastante aí no curso de vocês, né? E do lado eu coloquei uma régua aqui, né? Na verdade é um escalímetro. Então vocês podem ver que o LED tem mais ou menos aqui do 0 e aqui até o 26, né? O LED tem mais ou menos 26 milímetros de comprimento. Então eu consigo desenhar ele numa folha 4 com muita facilidade. Mas qual que é o problema da gente desenhar numa folha 4? Eu desenhei as 3 vistas, né? Coloquei aqui embaixo aquela parte onde tem um chatinho aqui para indicar a polaridade, né? Aí tem o terminal mais comprido, o mais curto, né? O mais curto é o negativo, o maior é o positivo. E na vista lateral, onde aparece aqui, ó, a espessura do terminal, eu tenho uma medida de 0,4. Só que se a espessura da minha lapiseira já é 0,5, o que vai acontecer quando eu tentar representar uma medida de 0,4? Vai ficar aqui amontoado as linhas. Então, nesse caso, seria melhor eu fazer um desenho do LED numa folha 4 com uma escala de ampliação, para mostrar com clareza como é que funciona, qual que seria a dimensão desses terminais aqui. Agora eu fiz esse mesmo desenho em escala 2:1, na escala de ampliação. Percebam que agora ficou bem mais claro, né? Eu consigo indicar com clareza que a espessura do terminal aqui é 0,4. O interessante, gente, é que mesmo eu tendo feito o desenho em escala ampliada, as cotas que eu vou indicar não mudam. Ou seja, se eu usei escala 2:1, eu multipliquei todas as dimensões por 2. Mas na cota, quando eu for indicar, eu tenho que indicar a dimensão real da peça. Então aqui continua sendo 0,4, aqui continua sendo 1, né? 9, 18,5, 15,5, assim por diante. Para mostrar que eu de fato desenhei em escala 2:1, vocês podem ver aqui, ó, eu coloquei perto da cota de 9 a régua. E aqui a gente pode ver que tem 18 milímetros. Ou seja, 9 vezes 2, né, escala 2:1, dá 18 milímetros. Ou seja, eu desenhei multiplicando tudo por 2, mas na hora de colocar a cota, eu deixo a cota real da peça. Até para a pessoa não fabricar uma peça com um tamanho 2 vezes maior do que o necessário. Né? Aqui estou mostrando nesse slide um detalhe disso que eu acabei de explicar. Na medida tem 9, mas aqui, ó, ela vai do 0 até o 18 milímetros. Nesse exemplo, será que é suficiente a escala de 2:1 para mostrar todos os detalhes? Ainda não, né, pessoal? Por que ainda não? Porque no LED eu tenho esse chatinho aqui, ó, que é um amassado, né, nos terminais. Para que serve esse amassado? Para quando você colocar na placa de circuito, ele ficar nessa altura mais ou menos. Ou seja, aqui, por causa desse amassado, vai ser um pouquinho maior que 0,7, né? E aqui fica um pouquinho menor que o 0,4, tá? E, novamente aqui, mesmo usando escala 2:1, eu ainda não consigo ver com clareza a espessura desse chatinho. Então, nesses casos, eu vou ter que utilizar um detalhe, que é o que eu vou explicar mais para o final da apresentação. Bom, até agora nós só falamos de escalas de ampliação. E agora, gente, as escalas de redução também é uma parte bastante importante, né? Por exemplo, aqui eu coloquei um desenho de um avião. Se eu quiser desenhar um avião, eu vou precisar usar um papel do tamanho de um avião para poder desenhar? Não, né? Eu vou usar aqui uma escala de redução, ou seja, em vez de estar multiplicando, eu vou estar dividindo os tamanhos. Para que serve esse desenho aqui, gente? Não é para mostrar detalhes, né? É para mostrar o perfil externo do avião e para mostrar dimensões gerais, que nesse caso aqui não estão indicadas, mas eu poderia indicar. O mesmo caso se for a planta de um prédio, por exemplo. Eu preciso do papel do tamanho de um prédio para desenhar uma planta de um edifício? Não, né? Vou desenhar ele em escala reduzida. Nesse caso aqui, ó, o desenhista usou uma escala de 1:72, tá? Bom,
Então, estou fazendo uma pergunta aqui, é necessário desenhá-lo em escala 1 para 1? A resposta é não, né? Como podemos saber a escala que devemos utilizar? Devemos considerar o tamanho do papel que queremos utilizar e o nível de detalhamento que queremos mostrar. Isso quer dizer que o desenho do avião do slide anterior é adequado para mostrar o aspecto externo e as dimensões totais. Os componentes do avião, ou seja, as peças, né, onde as dimensões são exibidas, são desenhadas em outras folhas e são muito mais detalhados. Tá? Então não é por causa que tem um desenho geral de um avião que não vai ter os detalhes. Os detalhes estão em outras folhas. Então, como a gente pode desenhar em escala, gente? Primeiro, veja se a vista do seu desenho cabem na folha. Quais são os tamanhos de folha, pessoal? Essa aqui é uma tabela com todos os formatos. A gente usou até agora a folha 4, que é a 210 por 297, que é a folha mais comum, por uma questão de praticidade, né? Depois tem a folha 3, que é o dobro, né? 297 por 420. A folha 2, 420 por 594. Aí depois a A1, 594 por 841. E a 0, né? 841 por 1189. Da 4 a 0 são as que você consegue comprar com mais facilidade. Tá? Então são as mais utilizadas dentro da mecânica, pelo menos. Então você vai ver se seu desenho cabe nessa sua folha de A4 até A0, né? Bom, se as vistas não couberem, você terá que escolher uma escala de redução, por exemplo, 1 para 2, 1 para 5, etc. Supondo que você verificou que deveria usar uma escala de 1 para 2, basta você fazer 1 dividido por 2. Né? Imagina que aqui é um símbolo de divisão, então 1 dividido por 2 é igual a 0,5. E multiplicar todas as dimensões da peça por 0,5. E desenhar a peça reduzida, ou seja, desenhar a peça utilizando o resultado da multiplicação da medida por 0,5. Aí repetindo, né, no momento de indicar as cotas, você colocará as cotas reais, não as multiplicadas por 0,5. Então vamos voltar para o invento. Nesse caso aqui, gente, né, no momento que eu tentei inserir as vistas na folha 4, a gente viu que não cabem, né? Então o invento ele tem um recurso que você consegue ajustar a cota, a escala automaticamente, que está aqui, né? Então você consegue escolher a escala aqui, ó. Vamos escolher 1 para 2. Né? Vou dar OK aqui, ó. Vamos ver se agora ela cabe. Então, em escala 1 para 2, mesmo assim, não coube. Lembrando que eu ainda vou ter que colocar as cotas aqui, né? Então vai ficar mais apertado ainda. Então vamos ter que escolher uma outra escala. Vou colocar aqui, por exemplo, 1 para 3. Bom, 1 para 3 já ficaria mais adequado, né? É claro que eu estou fazendo no CAD aqui por uma questão de praticidade, mas nessa parte que vocês estão fazendo de desenho feito à mão, vocês teriam que ver mais ou menos a escala que você conseguisse colocar à vista de maneira adequada. Anteriormente eu disse que as escalas recomendadas são 1 para 2, 1 para 5, né, etc. Se eu colocasse 1 para 5 aqui, gente, ia ficar muito pequeno, né? Então, nesse caso, eu poderia utilizar uma escala de 1 para 3 que estaria correto. Aí basta indicar aqui na legenda do desenho que você utilizou a escala 1 para 3. Bom, isso foi para as escalas de redução aqui, né? 1 para 2, 1 para 5. No caso das escalas de ampliação, é a mesma coisa, né? Por exemplo, imagina que você quer mostrar os detalhes do desenho e você vai precisar usar uma escala de ampliação. Você imagina aqui, ó, 2 dividido por 1 dá igual a 2.
Então 2 dividido por 1 igual a 2. Então você fará o desenho multiplicando todas as dimensões da peça por 2. Não sei se percebe a diferença. O 1 dividido por 2. Agora é 2 dividido por 1. Então, o anterior de redução você multiplicava por 0,5 e o de ampliação você multiplica por 2. Novamente, no momento da cotação, você colocará as cotas reais, não as multiplicadas por 2. Vamos então falar agora sobre os detalhes. Os detalhes são um recurso muito empregado quando queremos ampliar a escala de uma determinada área para mostrar com clareza um detalhe. Nesse caso, costuma-se circundar a área que queremos ampliar com um círculo e depois desenhar o círculo e a parte do desenho com a escala de ampliação necessária. Então, gente, o que é isso aqui? Por exemplo, voltando lá ao exemplo do LED, eu havia dito que a gente não conseguiria enxergar lá com clareza a dimensão desse chatinho aqui, da parte amassada do LED aqui. Então aí eu criei um detalhe. Aí o que é esse detalhe? É que nem se eu colocasse um microscópio aqui nessa parte e desenhasse a imagem desse microscópio fora aqui do desenho. Então eu faço um círculo, indico aqui, letra A, e aqui eu vou desenhar o detalhe. O detalhe, eu estou usando uma escala ampliada de 6:1, ou seja, estou multiplicando a dimensão real por 6. E indico aqui, com a letra A, que esse círculo, esse detalhe, corresponde a essa parte aqui. Tá? Bom, como aqui no detalhe eu fiz a multiplicação por 6, eu consigo ver com muito mais clareza essa parte chata aqui dos terminais do LED. É isso. Foi por isso que a gente criou esse detalhe em separado aqui. Vamos ver outros exemplos aqui. Nesse exemplo, a pessoa... Aqui eu tenho um pequeno eixo, e aqui ela criou um detalhe X. Esse detalhe X aparece aqui. Então, mais uma vez, o cara escreveu aqui, detalhe X, escreveu escala 10:1, ou seja, esse detalhe aqui está sendo ampliado 10 vezes aqui. Por que 10 vezes? Para ficar bastante claro, já que as medidas são muito pequenas. Para que serve isso aqui, gente? Isso aqui é para você, por exemplo, encostar um rolamento aqui nessa região e para não acontecer uma interferência do canto do rolamento com o canto aqui da usinagem do eixo, a pessoa faz um rebaixo. Isso aqui é muito utilizado dentro da mecânica. Aqui, repara que ele não se permitiu de não desenhar o círculo novamente, que nem a gente viu aqui nesse desenho. Tá? Isso aqui às vezes acontece também. A pessoa, você indicando aqui, escrevendo o detalhe X, já dá a entender que esse detalhe se refere a esse pequeno canto aqui. Por que, não sei se vocês percebem, mas por que ele foi obrigado a fazer esse detalhe? Porque ele não conseguiria enxergar todas essas cotas, todas essas dimensões nesse desenho aqui, na parte de baixo, nessa vista inferior aqui. Ele nunca ia conseguir colocar esse ângulo de 15, essas medidas de 0,3, 2,5 aqui nesse desenho. Ia ficar impossível de verificar. Então ele desenhou essa parte aqui em detalhe ampliado. Vamos ver mais um detalhe agora, mais um exemplo agora. Bom, aqui é um espigão, aquele onde você encaixa a mangueira e depois você coloca uma abraçadeira por fora. E aqui, para mostrar o detalhe do escalonado, ele criou um detalhe e indicou aqui, detalhe A, escala 5:1. Então, nesse detalhe ele indicou não só as medidas internas aqui do detalhe, que ia ficar muito apertado aqui nesse desenho, como indicou também o ângulo, Então serviu exatamente para ele mostrar com mais clareza o que ficaria difícil ele mostrar no desenho sem um detalhe. Bom, é isso aí, gente. Obrigado.